Portaria nesta segunda-feira no Diário Oficial da União com as novas regras para a solicitação de auxílios por incapacidade temporária sem a necessidade de perícia médica. Mas afinal, como é que ter acesso, a esse auxílio-doença sem precisar ir até uma agência para ser atendido por um médico e assim ele atestar essa incapacidade para a atividade profissional? É o assunto de hoje no quadro Eu Tenho Direito. E hoje a advogada Sheila Sodré trouxe reforço, o advogado previdenciarista Alisson Fortuna. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, tudo bem? Querida Desirê. Boa tarde, minha amiga. Eu que agradeço você, viu? Sempre disposto quando é esse tema, eu convido de última hora e ele topa. Ai, viu? Maravilhoso. E boa tarde, né, Sheila? Bem-vinda mais uma vez. Sheila, deixa eu começar com Alisson, porque, Alisson, teve uma mudança de nome, todo mundo popularmente sempre chamou de auxílio-doença, e agora teve uma nova nomenclatura com algumas regras diferentes. O que de fato é esse benefício, quando o trabalhador tem direito a ele? Explica aí um pouquinho pra gente. Bem, após a reforma da Previdência, o nome auxílio-doença, ele está sendo aos poucos esquecido, né? Então agora é o chamado benefício por incapacidade temporária, né? Onde o segurado do INSS, caso tenha a incapacidade temporária, né, ter direito a receber durante um período, dependendo da perícia que ele for passar, ou agora, como você falou, dependendo do documento também, sem a perícia, ter direito também a esse benefício. Eu sei que Sheila odeia uma palavra que todo mundo usa, que é se encostar, né, Sheila? Pois é, Desirê. E olha que essa palavra se encostar, ela ficou no nosso dito popular, no nosso costume. E a gente perdeu, a gente fala muito. Quando eu estou na televisão, a gente bate com isso. Porque dá a conotação de que você está tendo proveito de uma situação. Então, o auxílio é mais ou menos... né? Exatamente. Quando você falava auxílio, é como eu estou precisando de um auxílio, aquela coisa mais negativa. E benefício não, até a palavra é mais positiva, porque eu tenho direito, eu não estou pedindo, misericórdia, me ajude, não, porque só vai ter direito a esses benefícios do INSS quem contribui. Tá? São as pessoas que estão contribuindo. Tem a quantidade, por exemplo, tem uma carência. Você tem que estar com 12 contribuições. A gente tem aí umas ressalvas no caso do rural, né? Isso, Alisson. Mas você pagou. Quando você paga, você recebe o seu salário, está lá o desconto da sua contribuição para a Previdência. Então, esse olhar da Previdência, olhar com esse olhar de que eu estou recebendo de uma caixa de assistência ou de uma assistência saúde, de uma assistência seguritária, tem que ter esse olhar. Então, o nome mudou, mas com essa intenção. E facilitou, realmente, a Alisson falou muito bem em relação a isso, porque eu vou passar para ele uma pergunta que incomoda muita gente, porque são os prazos, Desirê. Tudo bem, eu até estou lá com o meu benefício temporário, foi deferido, eu estou lá. Mas o que acontece? Vira e mexe, eu tenho que renovar isso. Então, Alisson, como é que fica para aquelas pessoas que já estão, por exemplo, recebendo esse benefício? E que, por exemplo, estou aqui me lembrando de uma pessoa muito querida que tem um problema seríssimo de hérnia de disco. E o trabalho dela é manicure. E assim, ela não aguenta. Afeta, né, Sheila? Exatamente. Diretamente. Como é que fica esse prazo, esse tempo? Então, essa situação do novo requisito para ter direito ao benefício por incapacidade temporária, para quem já recebe, não vai poder fazer o pedido de prorrogação. Aquelas pessoas que já vêm recebendo o benefício, está com um novo laudo, está com um novo exame, está com um novo atestado, ele não vai conseguir fazer o pedido de prorrogação. Essa nova regra são para aqueles benefícios, para aquelas pessoas que estão com até a data do requerimento, nós recebendo, dando entrada agora, o atestado ou laudo, ele fica até 30 dias para trás. Então, se tem 60 dias desse atestado, ele não vai conseguir entrar nessa nova regra da solicitação do benefício por incapacidade temporária. Tá. E outra situação é que não pode ultrapassar, Sheila, 90 dias. Tá? É o limite máximo. É o limite máximo. Passou de 90 dias, o segurado ele vai ter que solicitar uma perícia presencial. Caso não compareça à perícia presencial, Sheila, o benefício, infelizmente, aquele pedido vai ser arquivado, como a gente chama, por abandono.
e aí só vai ter direito novamente, se requerer novamente, e aí vai entrar nas outras regras. Ô, não Alisson, vai entrar nessa questão eu estou confundindo aqui o juízo ou essa situação, né? Quando a gente está falando desse benefício, por exemplo, a pessoa teve algum acidente ou se cirurgiou e esse prazo ultrapassa os 15 dias. Nesses primeiros 15 dias, a empresa fica responsável, né, pelo pagamento ali. Se passar desses 15 dias, a pessoa vai dar entrada nesse benefício ou não é isso, Alisson? Sim, a pessoa, até 15 dias, a responsabilidade é do empregador. Após os 15 dias, estando com o atestado devidamente preenchido, tem as regras, Sheila, que precisam ser seguidas, né? Tem o nome completo do segurado, o nome do médico, com sua assinatura, com carimbo, com o número do CRM, informando a doença, o início da incapacidade e o fim também. Aí essa documentação vai ser passada para um perito do INSS. Então, está com alguma doença, passou de 15 dias, a responsabilidade passa para o INSS, entra no meu INSS, que é online, não precisa ir à agência ou entrar em contato com 135. Não tenho acesso a telefone, não tenho acesso à internet, e aí você pode procurar uma pessoa de sua confiança, um profissional da advocacia. Desirê, a minha preocupação, doutor Alisson, é exatamente aquelas pessoas que acabam precisando ir para o judiciário para garantir esse direito, porque boa parte dessas pessoas tem o seu pedido negado. Né? Então, assim... É uma reclamação comum, muito né, grande, né? E se submete, assim, a cada situação, assim, a essas perícias que nunca são agendadas. Vence o prazo e a pessoa não conseguiu reagendar uma nova perícia. Então, ele fica sem receber do INSS e a empresa também não pode recebê-lo de volta. Então, nós temos essa parte nesse limbo, né? E sem contar com isso. Então, como evitar e como orientar o nosso telespectador, aquela pessoa que está realmente precisando, que está nessa situação, qual é a melhor situação dentro dessa nova regra? Ele pode se antecipar para quem, por exemplo, acabou de ter uma negatória? Infelizmente, com a negativa do INSS, o único caminho que precisa é a justiça. E o empregador, ele está no direito dele também de não recebê-lo. Por quê? Se ele está sem poder trabalhar, o médico dele está dizendo que não tem condições, o médico, eu digo, do segurado, não tem condições de trabalhar, e aí também existe a empresa, vou falar em questão de empresa, também o médico da empresa diz que ele também não tem condições de trabalhar. Sim. E se ele continuar trabalhando, poderá até um agravamento. Infelizmente, como a doutora Sheila falou, existe esse limbo, e aí quem fica prejudicado é o próprio segurado. Então, infelizmente, é aguardar a perícia da justiça para verificar se o perito judicial vai conceder ou não esse benefício temporário. E aí não entra nessa regra, nova regra, né? Sim. Lembrando que essa nova regra tem que seguir alguns requisitos que eu já citei, alguns aqui. E é bom lembrar, né, doutor Alisson, que também isso não tem a ver com acidente de trabalho, que às vezes muita gente confunde, né, essa questão desse benefício que era popularmente conhecido como auxílio-doença, é completamente diferente da questão de acidente de trabalho, Sim, né? Os que são decorrentes de acidente de trabalho, como Sheila antecipou, eles são isentos da carência, não precisa contribuir para 12 meses, ou com 12 meses. Então, quem tem alguma doença grave ou teve algum acidente de trabalho, esse período de 12 meses de contribuição, ele é isento. Então, aí ele vai poder requerer o benefício por incapacidade temporária. Mas, normalmente, nesse caso, a empresa, ela tem que preencher todos aqueles documentos, né? Sim. De acidente de trabalho, e aí é todo o departamento pessoal que acaba dando realmente o encaminhamento. Sheila e Alisson vão continuar, voltam no próximo bloco, estão chegando dúvidas, aí a direção está ali organizando a sequência para responder na volta, pode ser? Perfeito. Então, obrigada, já já vocês voltam, tá? Agora, eu vou convidar uma pessoa